sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje iremos meditar no maior dom de Deus, que é o envio do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Nosso Senhor Jesus Cristo havia anunciado solenemente esse dom de uma forma claríssima na última ceia. Nessa ceia de despedida tão entranhável, que meditamos há pouco tempo atrás, na Quinta-feira Santa. Nessa ceia, Jesus abriu o coração aos apóstolos que estavam com ele à mesa e, emocionado, encorajou os apóstolos, os consolou com muita ternura, dizendo: filhinhos meus, por um pouco ainda estou convosco. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Não se perturbe o vosso coração. Não vos deixarei órfãos. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Vós sois meus amigos. Nesse clima, como percebemos, de grande carinho, de repente o Senhor pronunciou umas palavras que deixaram os discípulos totalmente desconcertados. Digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito, o Espírito Santo, não virá a vós, mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Imagina, os apóstolos sofriam com a despedida, era uma ceia de despedida, Cristo estava dizendo que ia partir, mas não imaginavam que essa separação pudesse ser, como Jesus acabava de dizer, algo necessário, conveniente, um bem para eles. Convém que eu vá? Quer dizer, convém que eu morra? Como assim convém que Cristo morra? Mas o que Jesus queria dizer com essas palavras? Em primeiro lugar, que desejava que chegasse a sua hora, a hora da sua morte, do sacrifício redentor da cruz, para dar a vida para expiar os nossos pecados. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E meses antes já havia anunciado que viera ao mundo para dar a vida pela salvação de muitos. Essa é a hora desejada de salvar-nos, de atar o homem com Deus. Esse é o primeiro motivo. O motivo pelo qual Jesus veio ao mundo, a hora tão desejada de dar a vida por nós. E o segundo motivo pelo qual desejava partir é o envio do Espírito Santo como fruto da cruz. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para estar convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Alguns padres da Igreja, que são escritores antigos com grande santidade e doutrina, entendiam as palavras de Cristo, palavras sobre Cristo na sua morte, quando diz o Evangelho, ele entregou o Espírito. Muitos interpretam que ele entregou o Espírito Santo. De certa forma, o Espírito Santo é fruto da cruz. Porque quando Jesus nos resgata do nosso pecado, dando a vida para nos salvar dos pecados, ele prepara o nosso coração para que venha o Espírito Santo e possa habitar nele, para que o amor divino esteja em nós. O amor da Trindade, que é o Espírito Santo,
que vai ser derramado plenamente no dia de Pentecostes. Nós somos lavados dos nossos pecados na cruz, nossas almas são redimidas, justificadas, estamos preparados para receber o Espírito Santo. São Paulo expressava isso de modo muito vivo. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, e é dado em Pentecostes. Então, com esse dom do Espírito Santo, vem como de uma fonte outros dons sobrenaturais que nos divinizam. O Espírito Santo nos permite identificar-nos com Cristo, pensar, falar, sentir, amar como Deus ama, como Cristo ama. E com o dom do Espírito Santo vem a graça santificante, que é uma participação da divindade, da vida divina em nós que somos homens. Nós temos uma vida divina dentro de nós e podemos agir como filhos de Deus por causa disso. Vem também as virtudes sobrenaturais, a fé, a esperança, a caridade. Muitos carismas são distribuídos a serviço da igreja. As graças dos sacramentos brotam daí. E os dons do Espírito Santo. A igreja enumera 7 dons do Espírito Santo, baseando em Isaías e também em São Paulo, na Epístola aos Gálatas. E nós vamos aprofundar nesse recolhimento, nesses grandes dons de Deus. Então, os 7 dons são sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. E esses dons, ensina o catecismo, são disposições permanentes que tornam o homem dócil para seguir os impulsos do Espírito Santo e completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que os recebem. Algumas analogias, algumas comparações para explicar isso. Alguns comparam como essas antenas para captar a voz de Deus. Um radar, antenas que nos permitem ouvir a voz de Deus que nos fala. Outros comparam com um barco à vela. Poderíamos dizer que as virtudes humanas, essas qualidades humanas, poderiam ser como remos de um barco, que a gente tem que fazer força para sair do lugar, para avançar, né? As virtudes sobrenaturais seriam como pás que nós colocamos nesses remos. Nós agora fazemos o mesmo esforço, só que deslizamos muito mais. E o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, seriam como as velas que a gente abre e o vento sopra e nos leva, sem que façamos esforço. Só que na vida espiritual, Deus normalmente dá esses dons quando nós já estamos remando. Depois, já que está remando, então eu vou te ajudar e abre as velas que eu vou soprar e você vai deslizar. E podemos já pedir ao Espírito Santo que nos conceda, pelo menos o dom de entendimento que a gente vai ver, para entender melhor os dons do Espírito Santo. Há uma sequência que se reza na festa de Pentecostes, eu vou ler só um pedaço porque é longa, mas diz o seguinte: ó Luz Santíssima, enchei o mais íntimo dos corações dos vossos fiéis. Sem a vossa ajuda, nada há no homem, nada que seja inocente. Lava o que está sujo, rega o que é árido, cura o que é doente, dobra o que é rígido, aquece o que está frio, dirige o que está desviado. Concedei a vossos fiéis que em vós confiam vossos 7 dons sagrados. E pedimos nesse recolhimento sobre os dons do Espírito Santo que Deus nos conceda esses dons, que não são para pessoas especiais. Para todos aqueles que receberam a crisma, pode ter esses dons em plenitude. Então vamos iniciar nossa reflexão sobre os dons do Espírito Santo, começando pelo mais importante, que é o dom da sabedoria.
E vamos usar muitas descrições do Papa São João Paulo II, que fez uma catequese maravilhosa sobre os dons do Espírito Santo. Em uma das suas alocuções, na Praça de São Pedro, ele dizia que a sabedoria é um conhecimento das coisas de Deus impregnado de amor. Então, que a gente começa a ter uma familiaridade cordial com as realidades divinas. A gente passa a ter um conhecimento amoroso, um conhecimento saboroso. Não é uma sabedoria de sala de aula, nem um conhecimento teórico de um conjunto de verdades, por mais profundo que seja, mas um saber amoroso, que enche o coração de luz, de calor, que enche a inteligência também, e nos faz entrar em sintonia com Deus. E só o amor permite conhecer a Deus, porque Deus é amor. E só amando conseguimos entendê-lo. De uma forma parecida, também na vida diária, só o amor nos faz capazes de conhecer profundamente as pessoas. Sem amor, achamos que conhecemos as pessoas, mas não conhecemos. Ficamos no escuro. Às vezes entra preconceito, entra essa falta de sintonia com as pessoas. O amor é que me faz conhecer as pessoas mais profundamente. Quem não tem a sabedoria não vê, né? Citando o profeta Isaías, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Porque falta a graça de Deus, falta o amor que o Espírito Santo derrama nos corações. E o coração se endurece e já não compreende nada, nem se convertem, como diz também São Paulo aos Romanos. Então, esse amor sincero, esse amor profundo, esse amor de Deus que é derramado nos nossos corações. E quando esse amor é derramado, a gente experimenta as maravilhas de Deus, a beleza de Deus, a bondade de Deus, as exigências também santas do seu amor. E há uma felicidade que não há igual na terra, que já é um prenúncio do céu, uma antecipação do céu. Quando não tem esse dom da sabedoria, as coisas parecem pesadas, exageradas, negativas, desagradáveis. Ler a Bíblia, rezar, ou participar da missa, para quem não tem o dom da sabedoria, pode ser algo pesado, chato, né, até. Mas para quem tem o dom da sabedoria, é algo maravilhoso. A missa é o céu na terra, em que eu estou com Cristo para adorar, pedir, agradecer, louvar, pedir perdão dos meus pecados. Como São João Paulo II dizia, é um pedaço do céu na terra, um pedaço que se abre. Então, quem tem essa sabedoria, entende isso. Um testemunho bonito da sabedoria, penso, é de Santo Agostinho. Quando evocava a sua conversão, escrevia comovido: Tu, Senhor, estavas comigo, e eu não estava contigo. Brilhaste, resplandeceste diante de mim, e expulsaste dos meus olhos a cegueira. Exalaste o teu espírito, e aspirei o teu perfume, e desejei-te, saboreei-te, e agora tenho fome e sede de ti. Então, eu saboreei a Deus. O dom da sabedoria faz isso, a gente saborear a Deus. E esse saborear a Deus leva a ter mais fome de Deus, mais sede de Deus. Eu quero ter mais. E essa sabedoria leva a pessoa a entender que não tem nada melhor na vida do que amar. As pessoas que têm esse dom sabem disso. É o que Jesus falou, né? Que há mais alegria em doar do que em receber. Mas a pessoa vive isso. Não é que ela sabe teoricamente isso. E a pessoa se doa. O Papa João Paulo II mesmo dizia que o homem é um ser tal que só se realiza no sincero dom de si aos outros. É o que ele fez até o final da vida,
né? Morreu espremido como um limão, né? Até não poder mais, mas porque ele sabia que o importante era doar-se, entregar-se, gastar-se, amar. E podemos ouvir o que São João falava: meus filhinhos, não amemos com palavras e com a língua, mas por atos e de verdade. Então, essa sinceridade do amor que leva à adoração e que dá uma grande alegria. Esse de saborear, né, a presença de Cristo. Agora estamos vivendo a Páscoa, em que saboreamos a presença de Cristo vivo. Cristo vive, Cristo está ressuscitado, Cristo está ao meu lado. Veja o que dizia São José Maria Escrivá: Jesus, ver-te, falar contigo, permanecer assim contemplando-te, abismado na imensidade da tua formosura, e não cessar nunca, nunca nessa contemplação. Ó Cristo, quem te pudesse ver para ficar ferido de amor por ti. Esse era o desejo de São José Maria. Ele dizia: vultum tuum domine requira, em latim, quer dizer, desejo ver o teu rosto, Senhor. Ele já contemplava Cristo na face, aqui na terra, mas queria contemplá-lo face a face. Ele queria partir desse mundo para ver Jesus. Então, esse saborear a Deus, que é próprio desse dom, e devemos pedir a Deus esse maior dom que há, né? O dom de saborear a Deus, de saborear o amor em nós. Passemos para o dom do entendimento. Então, esse dom do entendimento, que é dado pelo Espírito Santo, faz que a nossa inteligência entenda de maneira lúcida, sem deturpações, sem erros, o significado da revelação de Deus, que Deus revelou, que a Igreja interpreta, que está recolhido resumidamente no Catecismo da Igreja. Mas o dom do entendimento faz acender uma luz dentro de nós para captar profundamente essas verdades. Não é questão de estudo, embora Deus dê essa luz de entendimento para muitas pessoas que estudam, né? Mas é uma luz que permite até a pessoas que não têm tanto conhecimento, né, falar com sabedoria. Quando Pedro e João começam a pregar, as pessoas ficam assustadas. De onde vem essa sabedoria? Eles são pessoas muito simples, diante de Deus, né? Porque eles entendiam as coisas de Deus e explicavam. Então é o dom do entendimento. Jesus, quando foi ao encontro dos 11 apóstolos, Judas não estava mais lá, que estavam reunidos no cenáculo, né? Eles estavam ainda perturbados, cheios de dúvida. Jesus mostra as suas mãos, as chagas das suas mãos, dos seus pés, come diante deles, como prova de que estava vivo, e comunicou-lhes o dom do entendimento. Diz a Sagrada Escritura, São Lucas: abriu-lhes então o Espírito para que compreendesse as Escrituras, o que Jesus tinha falado. Então, eles já tinham escutado, mas eles não tinham entendido. Então, Jesus deu um dom para que eles entendessem o que Jesus tinha falado e pudessem pregar sobre aquilo. Então, às vezes temos esse dom quando lemos os Salmos, o Evangelho, e captamos, às vezes com emoção, né? A gente entende profundamente que aquilo quer significar, o que significa a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. É ilustrativo que Santa Teresa de Ávila fala na sua autobiografia, do dom do entendimento. É como se alguém, sem ter aprendido nem trabalhado nada para saber ler, nem estudado coisa alguma, se visse na posse de toda a ciência, sem saber como nem de onde ele veio. De um momento para outro, a alma se vê tão instruída no mistério da Santíssima Trindade e em outras coisas muito elevadas, que não há teólogo com quem não se atreva a discutir sobre a verdade dessas grandezas. Um fato histórico que é muito significativo, né, é que tem uma costureira, né, Francisca Javiera del Valle, que não fez teologia, mas ela escreveu um livro que é o Decenário do Espírito Santo,
São José Maria leu e lhe ajudou muito. São José Maria, com toda a teologia que tinha, né? E depois de ler e estudar esse livro, que uma costureira escreveu, ele ficou impressionadíssimo e ajudou muito a tratar o Espírito Santo. Ele fala, como uma costureira começa a escrever um livro sobre o Espírito Santo? Né? Porque ela teve o dom do entendimento. Deus lhe deu essa capacidade de entender. Embora, como eu falei, normalmente Deus dá para quem estuda. Né? Normalmente dá para muitos teólogos, né? Para que entendam melhor e possam explicar melhor. Agora, é necessário estar com o coração aberto a esse dom. E tem muitas pessoas que não recebem esse dom porque estão com o coração fechado. Podemos lembrar dos fariseus, né, que ouviam a pregação de Cristo, mas não entendiam. E chegava a dizer um absurdo, nós somos discípulos de Moisés, pois estão ouvindo Jesus, né? E falam, nós somos discípulos de Moisés, mas esse homem nós não sabemos de onde é, mas deveríamos saber, porque fazia tantos milagres e tantos sinais que deveriam entender que era o Filho de Deus que estava ali. Não entendiam. Por quê? Pela soberba, porque tinha o coração endurecido, não queriam entender, porque eles eram formalistas, hipócritas, interesseiros. Nesse coração não podia entrar a luz de Deus, porque estava totalmente fechado. Tanto que Jesus diz para eles, por que não compreendeis a minha linguagem? Porque vocês não me entendem. Porque eles estavam fechados. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E se vós não as ouvis, é porque não sois de Deus. Aí fala forte para eles, né? Vocês não são de Deus. Senão vocês ouviriam a palavra de Deus. E há pessoas que não são de Deus. Por quê? Porque são Deus para si mesmas. E pensemos um pouco mais, façamos um pouco de exame, né? Por que essas pessoas não querem conhecer a fundo a verdade sobre Deus? Por que tem pessoas que não querem aprofundar na fé? Isso é algo maravilhoso. Uns não querem conhecer as verdades de Deus por má vontade. Porque não querem mudar. Podemos lembrar aquele governador romano chamado Félix, que conversava com São Paulo, quando o apóstolo fazia um belo discurso em Cesareia Marítima, e estava ouvindo até com gosto. Aí, São Paulo começa a falar de santidade, de castidade, do juízo futuro, e Félix fica com medo e diz, por hora pode retirar-te, te ouvirei em outra hora. Agora você está apelando, está entrando em um tema muito complicado para mim. Isso eu não estou disposto a ouvir. E muita gente não quer ouvir porque não está disposto a mudar. E sabe que tem que mudar. E fecha os ouvidos à verdade. Outros fecham-se à verdade porque são vítimas da ignorância. Porque se deixarem envolver sem reparar pelos erros, pelas ideologias que estão muito difundidas hoje em dia, inclusive em ambientes católicos, estão apegados a falsas interpretações da doutrina de Cristo, que são incapazes de perceber que estão errados e não dão braço a torcer. Podemos colocar algum exemplo para não ficar muito teórico? Né? Às vezes ouvimos por aí ambientes católicos, né? O que salva é a comunidade. Já ouviram isso? Está muito difundido aqui em Florianópolis. O que salva é cada um de nós, cada um se salva. A comunidade ajuda, sem dúvida. Né? Principalmente a comunidade dos santos. A comunidade dos santos nos ajuda. Porque consegue graça para nós. Mas cada um é responsável pela sua salvação. Eu tenho parente que diz, eu já estou salvo. Tenho parente padre. Né? De jeito nenhum, não garante nada ter parente padre. Você vai se encarar sozinho com Deus, eu não vou estar lá. Eu posso rezar até uma missa por você, né? Quando você morrer, pronto, né? Mas você vai estar lá sozinho, né? Não é a comunidade que salva, é cada um que se salva. Outro erro difundido por aí, importante é o amor.
preferência exclusiva pelo amor. Um amor que se manifesta em obras. Né? Porque não adianta falar eu amo e peco e ofendo a Deus. Aquele que peca não ama. Aquele que ama não peca. Então não basta dizer, não, eu amo muito a Deus. Então comporte-se de acordo com esse amor. Outro erro muito difundido é a preferência pelos pobres. Sim, a igreja tem uma preferência pelos pobres de espírito, e não só os pobres materiais. E não é exclusiva. Deus quer que todos os homens se salvem, os ricos também. Mas às vezes a gente escuta certas coisas que fazem com que as pessoas sejam fechadas à verdade de Deus. Porque estão apegadas ao erro que ouviram e difundem. E criticam quem ensina a verdade. Há ensinamentos muito ruins sobre o que é pecado e o que não é pecado, né? Não tem clareza. Então não podemos dizer, eu acho, eu penso assim, né? Não podemos praticar o achismo, né? Mas estudar a doutrina. Porque quem se abre quer conhecer, Deus dá luzes para entender melhor. E o catecismo da Igreja Católica e o seu compêndio são maravilhosos, né? Que quando nós estudamos, Deus nos dá muitas luzes para entender bem as verdades que estão ali. Então, ter a decisão de buscar a verdade. E isso vai dar tanta sabedoria para nós. Entender o que é a missa, entender o valor da confissão, entender a comunhão, entender, né, as verdades reveladas por Cristo. E quando alguém descobre essas verdades, o que acontece? Desperta no seu coração um grande desejo de difundir essa verdade. As pessoas estão no erro, as pessoas não conhecem a grandeza, a beleza das verdades que Deus ensina, a maravilha dos discursos de Cristo, a profundidade dos seus ensinamentos. As pessoas estão cegas. São José Maria diz, né, não trouxe aqui o ponto, mas diz mais ou menos o seguinte: não gostaria de gritar, juventude, que fervilha ao vosso lado, deixai essas coisas mundanas e vinde conosco atrás do amor. Aqui tem muito do dom da sabedoria também, mas também do entendimento, né, que a pessoa entende, né, que é importante divulgar a mensagem de Cristo. Até porque Cristo pediu para cada um de nós: ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. E falou isso para todos os cristãos, né? E disse para os apóstolos, mas para nós também, né? Temos que ensinar as verdades de Cristo, que as pessoas conheçam essa maravilha. Então, na segunda parte do recolhimento, nós continuaremos meditando sobre os outros dons do Espírito Santo, que tanto enriquecem a nossa vida de cristãos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.